Opa, bom, no vídeo de hoje nós temos a história completa de Samurai Jack do início ao fim em detalhes. Samurai Jack conta a história épica de um samurai que viajou diversos anos no futuro, com duas missões. A primeira, de derrotar o mal supremo, o demônio conhecido como Aku, e por fim, encontrar um caminho para voltar à sua própria era. Armado somente com sua espada e seu espírito de luta indomável, Jack enfrentou inúmeros desafios durante toda a sua vida. Tudo isso enquanto mantinha sua conduta e ética de um verdadeiro guerreiro espadachim. No vídeo de hoje nós vamos entender a história completa desse desenho em seus mínimos detalhes, desde como surgiu o mundo de Samurai Jack, de onde vem Aku, as aventuras de Jack em um futuro caótico e distante, além de também descobrirmos se Jack finalmente encontrou a paz que tanto sonhou. Mas para isso nós vamos ter que voltar milênios no passado, para uma época onde nada existia, uma época onde a escuridão e o vazio reinavam. Entretanto, isso só durou até uma enorme explosão acontecer e dar origem a uma massa negra gigante, apelidada de Mal Supremo. Como o próprio nome diz, esse ser recém-criado era a encarnação do próprio mal, então sua primeira ação foi procurar algo para se alimentar. Porém, antes que isso pudesse acontecer, três deuses se unem na missão de exterminá-lo, e esses deuses eram Odin, o pai da mitologia nórdica, Ra, o deus do sol da mitologia egípcia, e por fim, Rama, uma encarnação divina do hinduísmo. Dito isso, uma longa e feroz batalha acontece, onde felizmente os deuses saem vitoriosos, graças a seus armamentos divinos, que foram capazes de queimar e explodir a massa negra. Esse era para ser o fim do mal supremo, porém o destino não quis que fosse assim. Com o efeito da explosão, um único fragmento foi capaz de escapar e ir em direção a um planetinha conhecido como Terra. Depois de alguns anos viajando, o fragmento cai em algum lugar do atual Japão, e por conta de sua altíssima velocidade, ao cair ele causou um impacto tão poderoso que extinguiu os dinossauros. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, a grande massa negra foi absorvendo o corpo dos animais que agora estavam mortos, sendo assim capaz de expandir seu tamanho, criando diversos espetos gigantes que pareciam árvores. Com o passar dos anos, a pequena massa negra foi evoluindo e aumentando seu tamanho. Além disso, os próprios humanos também conseguiram evoluir. E bem, enquanto isso, a grande massa continuou a se alimentar desses seres vivos, principalmente dos humanos, para tentar recuperar seus poderes. Até que alguns anos no futuro, para ser mais preciso, na era Edo do Japão, a massa negra encontra seu novo alvo, o Palácio Imperial, onde vivia um jovem imperador e seus inúmeros cidadãos. Descobrindo a grande ameaça iminente, o imperador decidiu enfrentá-lo, porém sua esposa, a imperatriz, que estava grávida, implorou para que ele não fosse e arriscasse tanto assim. Entretanto, portando uma vontade inabalável, o grande imperador afirma que precisava proteger seu reino, assim como sua imperatriz e seu filho. Dito isso, ele se arma com um elixir de veneno junto de sua cavalaria e parte em direção da massa negra. Chegando poucos metros à frente da grande floresta, a massa negra toma uma forma de espinhos gigantes e começa a atravessar o corpo de todos os honrados cavaleiros, deixando somente o imperador vivo. Disposto a entregar sua vida para defender seu povo, o imperador chega ao centro da floresta, prepara uma flecha de veneno e atira para cima, indo em direção da grande massa. Tudo isso enquanto recitava um encantamento antigo. A flecha, por sua vez, foi capaz de atingir o ponto fraco da massa negra. No entanto, ao invés de tirar sua vida, o elixir de veneno acabou dando vida à massa, transformando aquele pequeno fragmento em um ser estranho e gigante, com chifres enormes, sobrancelhas de fogo e dentes mais afiados do que espadas. E bem, esse ser é ninguém mais, ninguém menos que Aku. Assim que percebeu sua nova forma de vida, o ser agradece o imperador. Entretanto, a resposta do imperador foi um ataque desesperado, usando todas suas flechas restantes. Porém, mesmo assim, nada aconteceu e as flechas foram sugadas pela massa negra. Até mesmo usando sua enorme katana, tida como a mais forte do continente, nada aconteceu e ela foi devorada por Aku. O imperador, por sua vez, é acorrentado, sem um pingo de forças e impotente. Tudo isso enquanto era obrigado a assistir seu povo sendo massacrado pelo vilão. O imperador foi pouco a pouco perdendo suas esperanças, vendo sua cidade queimando, seus civis gritando e a destruição de seu palácio, onde sua esposa estava. No entanto, quanto mais escura for a noite, mais as estrelas brilham. E é nesse momento que, prestes a desistir, surge o cavalo branco de Odin para libertá-lo. Montado no cavalo, o imperador chega a um local sagrado, onde encontra os três divindades, Odin, Ra e Rama. Depois de uma longa explicação sobre Aku, os três entregam ao homem uma espada forjada com o espírito puro do próprio imperador. Agora armado com sua espada capaz de ferir um monstro e uma armadura de prata, o imperador volta ao Japão e inicia sua vingança contra Aku. A espada, por sua vez, consegue golpear o vilão e destrói uma parte de seu corpo, o deixando completamente incrédulo, sem saber como isso era possível. Dito isso, uma longa batalha se inicia, cheia de transformações e golpes, onde, felizmente, o imperador derrota Aku e o sela dentro de sua espada com seu próprio espírito. Por fim, ele a enfia no chão, fazendo crescer uma enorme árvore negra, dando a entender que esse seria o fim do mal. Ou era o que ele esperava.
Voltando agora para o palácio, felizmente o imperador encontrou sua esposa sã e salva, segurando em seu colo seu único filho recém-nascido. Mesmo que o mal tenha sido derrotado, o imperador e a imperatriz formularam um plano para evitar um possível retorno do vilão no futuro. Assim como eles imaginaram, 8 anos no futuro, um eclipse solar acontece, dando assim a possibilidade de Aku escapar de sua prisão. Enquanto isso, nesse mesmo momento, o imperador, ainda sem saber do retorno de Aku, contava sua história a seu filho, explicando que ele deveria estar sempre preparado para enfrentar o vilão no futuro. Infelizmente, o que ele mais temia aconteceu, e Aku retornou ao palácio, exatamente para a frente de seu pequeno filho. Rapidamente, os cavaleiros tentam um ataque desesperado no monstro, mas infelizmente Aku deu um fim horrendo a todos em um piscar de olhos, fazendo aquela terrível cena do passado se repetir. O imperador corre e tenta alcançar sua katana enquanto protegia sua família, mas acabou não conseguindo e foi capturado por Aku. A imperatriz, por sua vez, sem poder algum, fez o que pôde e enviou Jack em um barco para o mais longe possível do Japão, para que ele pudesse treinar e um dia retornar para vingar sua terra natal. E bem, é a partir desse momento que Jack inicia sua jornada mundo afora. Ainda dentro do barco, a primeira coisa que ele aprendeu foi a astrologia, junto do capitão japonês. Assim que chegou à terra firme, ele se deparou com um acampamento árabe, onde fez grandes amizades e aprendeu a montar. Mas alguns anos se passam e ele parte de vez para a África, onde aprende junto de um chefe da tribo a arte de luta com bastão. Ainda durante esse período, Jack viu o povo que o acolheu ser atacado pelos caçadores a mando de Aku, e aqui ele põe todo o seu treinamento com o chefe em prática e consegue derrotar os vilões, completando assim seu treinamento nessa região. O próximo passo agora para aprimorar seu poder era ir até o Egito, onde ele conseguiu aprender a ler hieroglifos, além de também descobrir a existência de um templo antigo, que contava a história sobre como o faraó convocou os poderes dos deuses para selar os asseclas imortais de Sete, o deus egípcio da guerra. Porém, antes que ele pudesse concluir e entender como aconteceu toda a história, seu professor apareceu e os mandou voltar ao estudo. Seguindo seu treinamento, viajando entre inúmeros países, Jack aprendeu luta livre na Grécia, arco e flecha na Europa, marinharia em um navio viking, a arte do machado na Rússia, lançamento na Mongólia, Kung Fu na China, só faltou aprender capoeira no Brasil. Quem sabe em uma outra vida. Bem, ainda na China, dentro do templo Shaolin onde aprendeu Kung Fu, Jack se aproximou de um garotinho careca chamado Tan Zhang, o filho de seu mestre. Com o passar do tempo e com as aulas em conjunto, os dois foram formando uma enorme amizade. Entretanto, nesse ponto da história, Jack já havia terminado seu longo e árduo treinamento de 17 anos, então ele deveria voltar à sua terra natal. Jack possuía algo em torno de 25 anos quando voltou para o Japão, e assim que sua mãe, que por sinal já estava bem velhinha, o viu, ela entregou a espada mítica dada pelos deuses e um kimono branco, enquanto ordenou que ele se aperfeiçoasse na arte da espada, para assim salvar seu povo. Depois de mais algum tempo de treinamento, Jack estava pronto e foi em direção ao palácio de sua família para enfrentar Aku. E bem, a cena que ele viu ao chegar lá não foi nada interessante. Nesse ponto, seu povo foi escravizado por Aku e seus lacaios, e ordenados a um trabalho forçado dentro das minas. Até mesmo seu pai estava no meio dessas pessoas. Imediatamente após ver seu pai, Jack corre em sua direção e enfrenta alguns lacaios de Aku que estavam tentando punir o imperador. É claro que seu pai estava muito feliz que seu filho retornou, mas ele também explicou uma coisa muito importante. A espada mítica não tinha o poder de derrotar Aku. Quem tinha o verdadeiro poder de derrotá-lo é aquele que possuía a espada. Ou seja, se ele não tiver o espírito necessário, era melhor voltar e treinar mais. Jack experimentou o inferno durante seus 17 anos de treino para lutar contra Aku. Era óbvio que ele estava preparado. Então, com sua espada em mãos, ele foi até onde o vilão estava e travou uma longa batalha, novamente cheia de transformações bizarras. Felizmente, Jack saiu vitorioso no fim, enquanto o monstro foi reduzido a uma simples sombra escura no chão. Entretanto, é óbvio que Aku não iria se entregar tão facilmente. Então, antes do golpe final atingir seu corpo, ele solta uma única frase: "Você pode sair vitorioso hoje, mas seu futuro será somente trevas." E logo após, ativa um portal de teletransporte, enviando Jack diversos anos no futuro, um futuro onde o mal reinava e Aku era venerado como um deus. Assim que abre seus olhos mais uma vez, Jack se depara com uma cidade altamente tecnológica, e isso por si só era muito bom. Entretanto, para qualquer lugar que ele olhasse, ele conseguia sentir a horrível presença de Aku, desde cidadãos frustrados e desesperados, até anúncios com a cara de Aku estampada, como se ele fosse um tipo de estrela naquele lugar. Nisso, o homem acaba conhecendo 3 adolescentes, que lhe apelidaram de Jack, porque bem, seu nome não era Jack no período Edo do Japão, e a partir desse momento ele começou a ser chamado Jack, e é por isso que a gente chama ele de Jack agora. Os adolescentes também explicaram que atualmente Aku é uma espécie de deus do mal, que trazia miséria e dor a tudo e todos. Depois de descobrir isso, Jack, como bom espadachim, vai até um bar tomar uma e acalmar os nervos. Entretanto, sua tentativa de relaxar acabou falhando, pois ele acabou causando uma confusão no bar e armou uma briga das boas. Bem, depois de toda essa confusão, 3 cachorros falantes notam um jeito estranho de Jack e o abordam para conversarem. Ele então explicou sua situação e missão. Os 3 doguinhos, por sua vez, explicaram que seu amigo também foi aprisionado e escravizado por Aku, e por isso sugeriram ajudar Jack com informações caso ele os ajudasse. Seguindo a ética de um guerreiro honrado, Jack aceita seu pedido e os 3 cachorros contam aonde Aku estava. No entanto, para deixar a situação ainda mais complicada, um espiã de Aku escutou toda essa conversa e foi imediatamente ao seu lodge contar que Jack voltou. Ainda furioso por conta da humilhação de antes, Aku envia um exército com
repleto de robôs para atacar Jack e capturá-lo. Voltando agora para o samurai, ele chegou a uma mina onde o amigo dos cachorros estava preso, mas nisso também descobriu o ataque iminente dos robôs. Então, antes de salvar o cachorro, Jack trava uma árdua luta, conseguindo superar seus números e os derrotar, além de também no fim libertar o amigo dos doguinhos. Dito isso, Jack continua sua jornada nesse novo mundo desconhecido, dessa vez procurando uma forma de voltar à sua era e impedir a Aku. Foi então que ele encontrou um grupo de seres da raça, essa raça aí que eu não consigo dizer o nome, que estavam escravizando os Uullis. Um pouco mais à frente, Jack também descobriu que esses Uullis são seres sencientes, então decidiu ajudá-los. Até que no fim do episódio, com tudo feito, em troca de salvá-los, ele recebeu uma dica maravilhosa. Na região do norte havia uma terra mágica que poderia esconder uma solução para Jack voltar ao passado. E bem, como ele não tinha nenhuma pista, ele decidiu seguir o conselho. Chegando no norte, ele rapidamente se encontra com uma cartomante que conta sobre a existência da Joia do Oásis, que guardava dentro de si muitas habilidades mágicas, incluindo uma tão procurada viagem no tempo. Caminhando em direção do deserto, desesperado para encontrar a joia, Jack acaba salvando uma mulher chamada Ikra, que assim como ele, estava atrás da joia para se vingar de Aku. Pouco suspeito, não? Bem, deixando isso de lado, Jack e Hydra acabaram formando um laço bem forte de amizade enquanto superaram inúmeros desafios no caminho, até que pouco tempo depois eles encontraram a Joia do Oásis. Porém, assim que Ikra coloca suas mãos nela, ela a destrói. Sabe por quê? Porque, bem, Ikra era Aku esse tempo todo. Era dentro, foda-se. Depois de ser enganado, perdendo assim a chance de voltar ao passado e reverter todo o mal que Aku causou, Jack ficou desesperado. Porém, como um guerreiro honrado, ele levantou sua cabeça mais uma vez e continuou sua busca incessante. Durante sua jornada, ainda sem pistas, Jack enfrentou todo tipo de problema, desde enfrentar um ser de lava na boca de um vulcão ativo até lutar contra um clone maligno de si mesmo. Mas algumas aventuras depois, ele encontra uma longa ponte que aparentemente não tinha fim, e foi lá onde ele encontrou um homem escocês que simplesmente não deixava passar de forma alguma. Tudo isso enquanto xingava de inúmeros xingamentos diferentes que você não faz noção que existam. E bem, isso acabou levando os dois a ter uma desavença. Porém, antes que a briga pudesse ter iniciada, eles foram interrompidos por um grupo de caçadores de recompensa que estavam atrás dos dois. Nesse momento, sobreviver era a prioridade. Então Jack e o escocês juntaram suas forças contra o inimigo em comum. Eventualmente, depois de uma boa luta, eles derrotaram os caçadores de recompensa e acabaram assim esquecendo a rixa do passado e selando uma nova amizade, que por sinal é a primeira amizade de Jack nesse futuro caótico. Os dois então partem por caminhos diferentes, mas o destino os colocou cara a cara novamente, e é nesse momento que o escocês se ajoelha de frente a Jack, pedindo desesperado sua ajuda para conseguir assim salvar sua esposa. E bem, é claro que Jack queria ajudar seu único amigo nesse futuro doentio. Então, depois de mais alguns golpes e cortes, eles salvam a bela moça. Não sei se era dentro. Depois desse evento, Jack seguiu sua jornada em busca de encontrar uma forma de voltar ao passado. Porém, mesmo depois de enfrentar inúmeros perigos, desde zumbis, caçadores de recompensas enviados por Aku, ele ainda não tinha encontrado nenhuma solução. Bem, um certo dia, Aku faz um movimento interessante e liberta os Asseclas Imortais de Set, aqueles do hieroglifo que Jack descobriu, e os manda irem atrás de Jack. Esse certamente era para ser o fim de Jack, já que bem, aqueles seres eram imortais. Porém, o deus do sol Ra entra em cena e ajuda o samurai nessa questão. Porém, mesmo com a ajuda de um deus, Jack ainda não foi capaz de voltar ao passado. Não sei como, cara, mas... Seguindo novamente sua jornada, agora sem nenhuma pista, Jack se encontra com um grupo de seres viajando, que o levou até o portal, pensando que ele seria o escolhido. Chegando lá, Jack se encontra com um guardião, que afirmava que somente o homem escolhido, capaz de derrotá-lo, seria autorizado a usar o portal. Jack, obviamente, acreditava que ele era o escolhido, mas durante a luta sua força não foi suficiente para derrotar o guardião. Então ele acabou sendo derrotado e levado por uma criatura voadora para longe do portal. Só que bem, logo após Jack sair, o guardião comenta que ele não seria capaz de usar o portal, pelo menos por enquanto. E nisso mostra uma imagem onde vemos o homem barbudo com uma coroa em cima de um monte, segurando sua katana. Eu não sei vocês, mas esse cara não me é muito estranho. Voltando à sua jornada, Jack é emboscado por alguns monges Shaolins, mas ao perceberem que Jack conhecia suas técnicas, regras e sua cultura no geral, eles decidiram levar até o seu líder, que é ninguém mais, ninguém menos que seu grande amigo de milhares de anos, Tang Zhang. Nesse ponto, aquele pequeno garotinho careca estava muito velho, além de também estar preso dentro de uma árvore. Dito isso, após rever seu amigo e entender sua situação, ele explica que existia um outro portal de viagem no tempo, e isso acabou reacendendo aquela chama de esperança em Jack. No entanto, não demorou muito para ele ser frustrado mais uma vez. Isso porque, assim que chegou ao portal, Jack teve que fazer uma das decisões mais difíceis de toda a sua vida. Ele foi obrigado a escolher entre salvar a vida dos amigos monges ou escapar pelo portal. E bem, é óbvio que o samurai escolheu a primeira opção, voltando mais uma vez à estaca zero. Com isso, Jack continuou sua jornada nesse futuro distorcido, enfrentando tudo e qualquer tipo de dificuldade para encontrar uma solução e voltar no tempo. Até que mais alguns anos se passam e Jack acaba infelizmente perdendo suas memórias. Nesse ponto, ele começou a ser chamado de Brent Worthington e trabalhava como garçom em um bar. Entretanto, isso só durou até que seu amigo escocês o encontrasse e ajudasse a recuperar suas memórias, por métodos um tanto estranhos e questionáveis.
Bem, no fim das contas ele conseguiu felizmente voltar a si e recuperou suas memórias. Então rapidamente voltou também a sua jornada, praticamente sem fim. Deixando nosso protagonista um pouquinho de lado, nós nos voltamos para Aku. Durante o período que seu reinado começou a se expandir, surgiu um famigerado culto movido apenas por mulheres, conhecido como o culto de Aku. Essas mulheres criaram um grupo mais fanático ao redor da imagem do demônio, fazendo homenagens, sacrifícios, devoções e até mesmo se vestindo como ele. No fim, admirado com tamanho amor, Aku decidiu retribuí-las um pouco, com uma espécie de bênção, usando seu próprio corpo. Ele então pingou um pedaço de sua essência, ou seja, uma porção de si mesmo dentro de um cálice. Essência essa que a líder do culto de Aku bebeu, e por incrível que pareça, ela acabou sendo impregnada com 7 bebês meio humano, meio demônios. Eu sei, é bem estranho e até mesmo o próprio Aku achou isso bizarro. Mas bem, com o passar dos anos, essas garotas chamadas de filhas de Aku foram criadas com um único propósito: tirar a vida do Samurai Jack. As 7 garotas passaram por um intensivo treinamento, além de uma lavagem cerebral para acreditar que Aku é um herói e Jack era o vilão. Voltando agora para Jack, desde a última história que vimos dele, 50 anos se passaram. 50 anos de uma vida horrível. 50 anos de muita dor e sofrimento. 50 anos de muita solidão e falta de esperança. Durante esse tempo, Jack não envelheceu nem um pouco. Apenas seus cabelos e barbas foram afetadas pelo tempo. Isso porque o portal que Aku enviou Jack para o futuro acabou causando alguns efeitos colaterais, incluindo a imortalidade. Muitos podem ver a imortalidade como uma bênção, porém para Jack isso não passava de uma maldição. Durante esses 50 longos anos, Jack tentou de todas as formas voltar para o passado, mas sempre acabando sem sucesso, pois Aku destruía todos os portais que ele encontrava. E para deixar ainda mais desesperado, quando o último portal foi quebrado, Aku também transformou 3 inocentes carneirinhos em monstros ferozes, monstros esses que Jack foi obrigado a matar. E bem, esse foi um ato que fez Jack questionar sua própria existência, questionar se ele ainda era um honrado espadachim. Com isso, ele acabou largando sua katana no chão, que caiu em uma profunda ravina. Essa espada, como nós sabemos, é o único item que poderia ferir o vilão. Entretanto, felizmente, Aku não ficou sabendo que Jack a perdeu. Então, no fim das contas, para evitar enfrentar o samurai frente a frente, ele simplesmente voltou ao seu palácio. Mas bem, esse ainda não era o fim da rivalidade entre os dois. Aku continuou enviando seus capangas atrás de Jack, e Jack ainda tentou continuar sobrevivendo, enquanto procurava uma forma de voltar para casa. Mas algum tempo se passa, nós pudemos notar que tanto o vilão como o herói entraram em uma profunda depressão. Aku, por sua vez, até mesmo começou a frequentar um psicólogo, que bem, era ele mesmo. Mas isso não vem ao caso. E Jack, por outro lado, estava sofrendo ainda mais que o vilão, pois ele estava sendo atormentado por visões perturbadoras que pouco a pouco faziam desistir de lutar, além de também ser perseguido por uma assombração samurai que constantemente o ordenava cometer seppuku, que para quem não sabe, esse é o ato de tirar a sua própria vida. Era bem comum nessa época do período Edo e tal do Japão. Bem, apesar de estar perdendo suas esperanças, Jack continuou lutando para libertar as pessoas de todo mundo do governo de Aku. Durante um certo dia, na tentativa de chamar a atenção de Jack, um robô chamado Scaramouche massacra uma cidade inteira. E bem, ele realmente conseguiu chamar a atenção do samurai. Entretanto, assim que o viu, o robô notou que Jack não estava com sua katana em mãos, e por conta disso tentou entrar em contato com Aku para informá-lo. Porém, antes que conseguisse, Jack cortou em 2, sem mais nem menos. No fim, sem ter conseguido salvar ninguém, Jack deixa a cidade de cabeça baixa, emitindo um silêncio ensurdecedor. Dito isso, ele voltou para a caverna onde estava vivendo, ou melhor, sobrevivendo, e é nesse momento em que ele é emboscado por uma das filhas de Aku. Depois de muitas facadas, golpes, socos e chutes, Jack acaba derrotando, cortando sua garganta no processo. E cara, isso pra Jack foi um baque e tanto. Ele tirou a vida de inúmeros monstros, mas nunca tinha tirado a vida de um ser humano. Então isso foi um divisor de águas em sua vida. Ele estava horrorizado consigo mesmo, percebendo que seu eu de agora não era diferente daqueles monstros que ele matava. Bom, por mais que tenha ganho a luta, Jack recebeu também danos severos da garota, e teve até mesmo uma faca enfiada em sua barriga, que estava tirando cada vez mais sangue de seu corpo. Nesse ponto ele já estava à beira da morte, então saiu cambaleando da caverna, e no fim caiu dentro de um rio, onde é levado pela correnteza. Felizmente, após algum tempo a deriva, Jack conseguiu chegar a uma outra caverna, onde passou mais alguns dias se recuperando e se preparando para enfrentar as outras filhas de Aku. Quando elas enfim chegam à frente de Jack em um campo deserto, rodeado apenas de neve, o samurai lhe dá duas opções: enfrentá-lo aqui e agora, com o único destino certo sendo sua morte, ou deixá-lo em paz e irem embora, mantendo assim suas vidas. Elas, por sua vez, controladas mentalmente, acabaram escolhendo lutar. E bem, aconteceu assim como Jack falou, todas acabaram mortas em poucos minutos. Seguindo seu caminho, após esse massacre, Jack se encontrou com Aish, uma das filhas de Aku que conseguiu sobreviver. No entanto, antes que uma luta pudesse ter início, os dois enfrentam um sério problema, quando são engolidos por um monstro gigante. Já dentro da barriga da fera, Jack tenta convencer a garota que Aku estava mentindo para ela, e ele era o verdadeiro vilão da história. É claro que a garota ficou relutante em duvidar da crença que seguiu sua vida inteira, então Jack apenas a deixou de lado e tentou seguir seu caminho. Mais tarde, Aish é atacada por uma outra criatura, porém, felizmente Jack conseguiu salvá-la, e no fim os dois conseguiram sair ilesos da barriga do monstro. Com isso, eles começaram a desenvolver uma
espécie de vínculo, e Aisha começou a se questionar se Jack era realmente aquele vilão ao qual ela foi ensinada. Deixando Jack de lado novamente, nós voltamos para o nosso grande escocês, muito mais velho, com seus cabelos brancos dado a idade. Ele estava iniciando um ataque contra Aku, com a ajuda de suas incríveis 100 filhas. Sim, 100. Não uma, não 10, nem 50, mas 100. O cara é uma máquina, pô, tá doido. Só que, bem, dado o poder de Aku, o velhote foi morto sem conseguir causar nem um pingo de dano. Entretanto, não criamos pânico. Graças a uma runa que estava em sua espada, o escocês passou a viver agora como fantasma. E com isso, ele também conseguiu perceber que vencer Aku sem Jack era impossível. Então ordenou que suas filhas fossem atrás dele para se vingarem depois. Voltando agora para o nosso samurai, ele começou a mostrar a verdadeira face do mundo para Aisha, mostrando o caos e a miséria que a Aku implantou na sociedade. Nesse meio tempo, eles encontraram uma fábrica onde crianças passavam por lavagem cerebral e eram escravizadas. Ao entrar na fábrica, Jack é levado a acreditar que todas as crianças ali estavam mortas, então ele saiu correndo desesperado, tentando fugir desse mundo obscuro. Mas acontece que, na verdade, felizmente, todas as crianças estavam vivas, apesar de ainda sofrerem com a lavagem cerebral. Dito isso, Aisha começa sua busca implacável atrás de Jack, que tinha se escondido, e em toda sua jornada ela ia encontrando cada uma das pessoas que o samurai salvou nesses mais de 50 anos. Eventualmente, ela encontrou Jack em um antigo cemitério samurai, bem no exato momento em que ele iria cometer o ato de sepulcro. Jack estava sendo induzido pelas vozes em sua cabeça e os fantasmas dos antigos samurais. É claro que Aisha interviu e tentou dar forças ao seu companheiro, fazendo-o relembrar das pessoas que ele salvou pelo caminho, afirmando que as crianças da fábrica estavam todas vivas. Ao ouvir isso, Jack finalmente voltou a si e enfrentou os fantasmas dos antigos samurais, finalmente os derrotando no fim. Dito isso, Jack e Aisha unem suas forças e decidem enfrentar Aku. Porém, antes disso, eles deveriam ir atrás da katana do samurai. Mas acontece que essa não é uma tarefa muito fácil, porque a katana deixou de existir nesse plano, pois já não via Jack como um mestre digno. Jack, por sua vez, senta à beira de um precipício e começa a meditar, na esperança de encontrar a katana no plano espiritual. Enquanto isso, a líder do culto de Aku, em uma tentativa desesperada de conseguir a aprovação de Aku, tentou tirar a vida de Jack, porém foi interrompida por Aisha, que no fim tirou sua vida. Tirou a vida de sua própria mãe, no caso. Voltando novamente para Jack, dentro do plano espiritual, ele enfrentou seus demônios internos, o que acabou o levando ao encontro dos três deuses. Após Jack derrotar seus pensamentos impuros e relembrar o verdadeiro significado de um samurai, os deuses o viam novamente como ser digno. Então lhe deram uma nova katana, muito mais poderosa que a anterior. Bem, assim que voltou à realidade, Jack se reencontrou com Aisha e notou o que ela havia feito. Então Jack expressou seu amor por ela, e os dois começaram a ficar cada vez mais íntimos desde então. Enquanto isso, Scaramouche, ou melhor, a cabeça dele, conseguiu revelar para Aku que Jack havia perdido sua preciosa espada, o que acabou deixando o vilão feliz da vida. Então, sem perder tempo, ele correu para o deserto onde encontrou Jack e Aisha. Entretanto, para a surpresa de Aku, Jack rapidamente sacou sua belíssima katana. Lá ele. E bem, digamos que ele ficou um pouco irritado com o robô, tanto que acabou o matando. Depois de toda essa confusão, Aku respira fundo, e então revela que como Aisha era parte de seu próprio corpo, ele poderia controlá-la à vontade, como uma espécie de fantoche, fazendo Jack desistir de sua vingança, pois ele não conseguiria encostar um dedo em Aisha, dado seu amor por ela. Então, no fim, decidiu entregar sua katana para o vilão, em troca dele libertá-la de seu controle. Só que bem, nós estamos falando de Aku aqui, então é claro que ele não deu ouvidos ao samurai, o prendeu e ainda por cima ordenou que Aisha tirasse sua vida. Entretanto, é nesse momento que nosso grandíssimo escocês entra em cena, e junto com suas 100 filhas, são 100 filhas, tá? Só para lembrar, ele inicia um ataque contra Aku. No processo, Jack consegue ser liberto, mas infelizmente é confrontado por Aisha, que ainda estava sob o controle de Aku. Foi então que nosso grande samurai, que sobreviveu a inúmeras batalhas entre a vida e a morte, decidiu abrir seu coração pela primeira vez em toda a sua vida, afirmando que amava a Aisha do fundo de seu coração e não queria enfrentá-la. E bem, as palavras calorosas do nosso grande samurai acenderam a chama no coração da garota, dando-lhe forças para se libertar do controle de Aku. Ao voltar a si, a garota percebeu que possuía todos os poderes de seu pai, incluindo a capacidade de abrir portais de viagem no tempo. Então, bem, sem perder tempo, ela abre o portal e Jack consegue finalmente voltar à sua era. Vale a pena lembrar que agora de volta ao passado, Jack e Aisha criaram uma nova linha temporal, e mesmo que essa seja tecnicamente o passado, ainda não é o mesmo passado, sacou? Fica com isso em mente. Jack e Aisha voltaram ao exato momento em que Aku enviou Jack para o futuro, e como Aku estava exausto da batalha contra o Jack original, ele não era páreo para esse novo Jack, que teve 50 anos a mais de treinamento. Então no fim, sem muitas dificuldades, Jack derrota o vilão, o selando de uma vez por todas dentro da lâmina de sua katana, assim como seu pai fez outrora. O futuro que Aku criou já não existia mais, seus pais estavam são
são e salvos. Ele estava vivo e o mal estava detido, além de que agora ele também tinha mais uma razão para viver, seu amor, Aisha. Então dessa forma, Jack poderia finalmente descansar e viver a vida que sempre sonhou. Não muito tempo depois de voltar ao passado, Jack e Aisha se casaram. Porém, acontece que no meio da cerimônia, Aisha desmaia, revelando que como Aku não existia mais, ela nunca existiu. Então no fim, simplesmente desapareceu, enquanto Jack a agarrava com todas suas forças. Jack, por sua vez, ficou claramente abatido. Ele superou inúmeras dificuldades nesses 50 anos, até que finalmente voltou ao passado e derrotou o vilão, mas no fim ele perdeu seu amor, sua vida. No fim da série, nós podemos ver Jack embaixo de uma linda cerejeira, contemplando um mundo onde Aku não existia mais e a paz reinava. Mas a pergunta que fica é, ele conseguiu ficar em paz no fim das contas? Bem, por hoje é isso. Se você ficou até aqui é porque você gostou, né? Então deixa um likezinho. Valeu e até a próxima.